Líder do Hezbollah discursa pela primeira vez e diz que Estados Unidos são totalmente responsáveis pela guerra. E você vai ver também. Brasileiros ficam de fora da terceira lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza. E a situação na região só se agrava. Arroz, macarrão, farinha do trigo, essas coisas quase não existe mais. No Brasil, Fernando Haddad indica que a alíquota da reforma tributária pode chegar a 27,5%. E ainda, tempestade Ciaran castiga a Europa e deixa mais de 10 mortos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos então juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E olha, hoje, sexta-feira, o líder do grupo libanês pró-iraniano Hezbollah fez seu primeiro pronunciamento desde o início do conflito no dia 7 de outubro. Vamos conferir alguns destaques. O líder do Hezbollah fez seu primeiro discurso desde o início dos confrontos entre Israel e Hamas no dia 7 de outubro. Hassan Nasrallah disse que os Estados Unidos são totalmente responsáveis pela guerra em Gaza e que, inclusive, impedem o cessar-fogo e o fim da agressão. Ele afirmou que o grupo terrorista libanês não sabia nada sobre o ataque com antecedência e nem mesmo outras facções palestinas estavam a par do que o Hamas planejava. Em seu pronunciamento, Nasrallah disse ainda que Israel é tão frágil quanto uma teia de aranha e justifica os ataques das milícias pró-Irã, entre elas o próprio Hezbollah, às tropas americanas na região. Bom, e como vimos no tão aguardado discurso do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ele deixou claro que o ataque do 7 de outubro foi planejado pelo Hamas sem a ajuda do Irã. Nasrallah foi além também e atribuiu aos Estados Unidos a responsabilidade pela guerra em curso. Deixou claro que Israel foi um instrumento nas mãos do governo americano que, inclusive, impede um cessar-fogo. Por conta da importância desse assunto, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E a gente conversa agora com o advogado, especialista em relações internacionais, Emanuel Pessoa. Emanuel, seja muito bem-vindo a esse espaço. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua disponibilidade. Emanuel, existia uma expectativa grande por essa fala do líder do Hezbollah. Muitos acreditavam, inclusive, que ele poderia anunciar a entrada de fato no conflito, que não aconteceu. Mas houve alguns acenos importantes e eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação para a gente. Bom, o que acontece sempre quando a gente para analisar essa questão é que, rigorosamente, as partes que planejam, que envolvem, que colocam dinheiro de verdade, elas não querem participar diretamente dessa guerra, porque uma grande probabilidade é que se o Irã se envolvesse diretamente nessa guerra, se ele realmente entrasse em guerra declarada com Israel, o Irã seria alvo, provavelmente, de um ataque massivo das Forças Armadas Americanas, e a depender do quão o conflito ele se expandisse na região, Israel poderia usar as suas armas nucleares. Então, evidentemente, aí a gente não vai ter uma situação do Hezbollah se envolvendo no conflito, porque o envolvimento do Hezbollah é praticamente um envolvimento direto do Irã, já que o Hezbollah é um grupo efetivamente bancado pelo governo do Irã de uma forma muito direta. Então, rigorosamente, eles não vão entrar no conflito, até porque também isso arrastaria o Líbano, já que o Hezbollah fica baseado no Líbano, para o conflito, e o primeiro-ministro do Líbano ele tem tentado atuar, inclusive, como um mediador para a paz na região. E uma outra questão, o Antony Blinken está em Israel pela terceira vez. Nessa passagem, ele discute pausas humanitárias. Porém, em contrapartida, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou claro que só haverá um cessar-fogo após a libertação dos reféns. Esse foi o posicionamento dessa sexta-feira. Como que você analisa esse novo imbróglio? Bom, em primeiro lugar, é uma vergonha que várias pessoas hoje têm demonstrado no Brasil seu antissemitismo em um nível absurdo. São pessoas que se recusam a condenar o Hamas como uma organização terrorista e alguns até que defendem que o Hamas teria praticado esses atos como uma defesa do povo palestino. Então a gente vê, inclusive, políticos brasileiros vergonhosamente demonstrando o seu antissemitismo.
Eu só gostaria que as pessoas que gritam tanto que A, B e C são fascistas e nazistas aprendessem o que significam esses termos e aplicassem a quem devido. O ponto sobre esses comentários do Netanyahu são muito simples. Ele não pode demonstrar fraqueza. Então, se ele fizer uma pausa humanitária enquanto ainda há reféns israelenses, o que ele demonstraria é que o sequestro funcionaria como uma arma de detenção num contra-ataque das Forças Armadas israelenses. E com isso ele estaria estimulando mais sequestros no futuro. Então a posição dele é muito compreensível e faz parte do argumento que sempre se ouve dos países de que não se negocia com terroristas. Tá certo, nós conversamos com o advogado especialista em relações internacionais, Emanuel Pessoa. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, tudo de bom. Para você também. Bom, e hoje é o 28º dia de confrontos entre Israel e Hamas. Estamos aí praticamente há um mês acompanhando o dia a dia dessa rotina de guerra. E olha só, nessa sexta-feira as forças israelenses anunciaram um cerco total à cidade de Gaza, trazendo a guerra em números agora para você. As mortes passam de 10.600, cerca de 9.200 são do lado palestino e 1.400 israelenses. Desta vez, as tropas israelenses mataram Mustafa Dalu, conhecido por ser responsável por comandar membros do grupo terrorista no combate aos soldados de Israel na faixa de Gaza. A confirmação veio após uma operação terrestre que tinha como alvo diversos terroristas. As tropas também localizaram material de inteligência, explosivos e armas em um edifício na região de Beit Hanun, no nordeste da faixa de Gaza. Novos bombardeios também foram feitos na região com o uso de caças e soldados navais. Entre quinta e sexta-feira, Israel anunciou ter bombardeado alvos do Hamas no Líbano, em resposta a ataques conduzidos pelo grupo armado. Segundo as forças de defesa de Israel, 2 soldados israelenses ficaram feridos depois que um tipo de drone atingiu um posto militar na fronteira. Ambos foram socorridos e levados para o hospital. E mais uma vez os brasileiros ficaram de fora da lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza. Essa terceira relação traz mais de 500 nomes de pessoas com cidadania de outros países. Hassan Rabi é um dos brasileiros que faz parte do grupo que aguarda a liberação da fronteira com o Egito para então ser repatriado. Ele enviou para a nossa redação um vídeo contando sobre a situação crítica em que a região se encontra. Sem, entre tantas coisas, água potável. Vamos ouvi-lo. Muita gente passando boa, fome na rua. A alimentação não encontra no mercado fácil. Arroz, macarrão, farinha do trigo, essas coisas quase não existe mais. O pão não existe mais. Gás também não existe. A energia também, desde o primeiro dia do conflito até hoje, não chegou energia. E a gente recebemos notificação da prefeitura a tal água encanada não tem previsão para chegar. Tristeza. Até hoje também a gente não tem notificação, não tem nada afirma quando a gente vai viajar e voltar para São Paulo. Eu acredito que a gente passa aqui um massacre, limpeza étnica contra o povo palestino. Que me deixa muito triste também, eu vejo na rua muita população que eles não têm dinheiro, pobreza, não existe trabalho, então muita coisa, tristeza, muita tristeza. É bem complicada a situação deles por lá e que eles consigam voltar o quanto antes. E veja a seguir, Fernando Haddad indica que a alíquota da reforma tributária pode chegar a 27,5%. E ainda, tempestade Ciaran castiga a Europa e deixa mais de 10 mortos. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h15 pelo horário de Brasília.
Recentemente fomos surpreendidos pela notícia de que a gestora da marca Starbucks no Brasil, a South Rock, perdeu a licença de operação exclusiva das lojas no país desde o fim da semana passada. As incertezas sobre a operação de uma das mais famosas cafeterias do mundo aqui no país têm dado o que falar. Segundo o levantamento, 42 das 187 lojas já foram fechadas. Recebo agora o advogado Renato Scardoa, que é especialista em direito empresarial, para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Renato, nos conta o que aconteceu de fato com a rede Starbucks e quais lições a gente consegue tirar desse episódio. Bom, na verdade, o que a gente acabou vendo nesse caso é que a South Rocks, que é uma empresa brasileira, ela detém Starbucks aqui no Brasil. Esse contrato, como todos podem imaginar, é um contrato extremamente caro para quem opera as marcas e a licença das lojas da Starbucks aqui no Brasil. Esse contrato ele só fazia muito sentido com uma expansão contínua da atividade, ou seja, a necessidade de contínuo crescimento. Para que isso ocorresse, a empresa brasileira, a South Rocks, ela tomou muito crédito na praça. Só que, em virtude da pandemia e a mudança de hábitos dos consumidores, teve como consequência um decréscimo no consumo dos produtos. Então, ou seja, uma operação que tinha tudo para crescer e dependia do seu crescimento para ser viável, em virtude dessa alteração de comportamental e fechamento de lojas, se tornou deficitária até em razão de todo o ônus que é carregado com o contrato original com a empresa norte-americana. O que a gente acaba vendo é que, infelizmente, esse vai ser uma situação que não vão ser raras mais nos próximos anos, porque muitas das operações que eram viáveis antes da pandemia se tornaram inviáveis. Logo após o movimento da pandemia, houve uma maior compreensão dos credores, das instituições financeiras, mas hoje a gente não vê mais isso. A gente vê os bancos cobrando seu crédito e a consequência natural é que essas empresas reestruturem seu endividamento através de recuperação judicial. Pois é, quando os bancos começam a cobrar, aí fica uma situação muito difícil e realmente essa situação da Starbucks pegou muita gente de surpresa. A gente conversou agora com o advogado especialista em direito empresarial, Renato Scardoa. Muito obrigada, Renato, pela sua participação aqui com a gente. Agradeço novamente o convite e permaneço à disposição. Até mais. Um abraço. Bom, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que as novas exceções de benefícios incluídas na reforma tributária elevam a alíquota padrão do futuro imposto. Pela proposta aí do relator, senador Eduardo Braga, o tributo ele pode chegar até 27,5%. Vamos conferir. A primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado Federal foi apresentada por Braga no fim de outubro. O texto traz algumas exceções, ou seja, regimes especiais de cobrança de impostos, com redução ou definição específica de tributos para determinadas atividades em comparação com a alíquota padrão. Segundo Haddad, esse conjunto de exceções representa mais um aumento de mais 0,5 ponto percentual em relação ao texto que passou na Câmara. Haddad disse ainda que a posição do Ministério da Fazenda é sempre restritiva às exceções e que a alíquota média dos futuros IVA federal, estadual e municipal não deve ser elevada. Haddad disse que a expectativa é boa para a reforma em médio e longo prazo. Nada é perfeito, mas à luz do que nós temos, o salto de qualidade que nós vamos dar em relação ao nosso sistema tributário atual, eu penso que é inestimável. Bom, e o Copom fez uma nova redução na taxa de juros da economia, dessa vez de 0,5 ponto percentual. Assim, a Selic chegou a 12,25% ao ano. A decisão já era esperada pela maior parte dos economistas do mercado financeiro. Com essa, que foi a terceira redução seguida por parte do Banco Central aqui do Brasil, a taxa chega ao seu menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano. O Copom informou que foi considerado o processo de desinflação, os cenários econômicos no Brasil e também no exterior e um balanço de riscos. Vale destacar que a comissão sinalizou cortes de mesma magnitude para as próximas reuniões. E olha só, a gente volta a falar um pouco sobre o cenário internacional, porque com ventos recordes de até 200 km por hora, a tempestade Ciarán provoca caos em diversos países europeus. Pelo menos 12 pessoas morreram até o momento.
Países como Bélgica, França, Alemanha, Holanda e Espanha também registraram óbitos causados por essa tempestade. Cerca de 1.200.000 lares franceses da costa noroeste perderam o fornecimento de eletricidade e quase 700.000 permaneciam sem energia elétrica ainda na noite dessa quinta-feira. Mais de 200 voos foram cancelados no aeroporto de Amsterdã. Já na Espanha, pelo menos 80 voos foram suspensos em 11 aeroportos. E olha só, hoje é o dia do sanduíche. Pois é, o prato que ganha cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Um sanduíche é feito com 2 fatias de pão e, é claro, muita criatividade no recheio. Sobre essa iguaria que conquistou muitos corações aqui no país, a gente conversa agora com Leonardo Félix, que fala com a gente de uma padaria super tradicional aqui de São Paulo. E olha só, Léo, já vou te perguntando, 1h20, você vai aparecer aí com imagens um pouco complicadas pra gente passar à vontade bem na hora do almoço, é isso mesmo? É isso mesmo, Daniela, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. A tecnologia avançou bastante, mas ainda não é possível levar o cheiro e o sabor aí para a tela de todo mundo que está conferindo o nosso telejornal nesse momento, não é verdade? E hoje, 3 de novembro, é o Dia Mundial do Sanduíche. E o porquê dessa data? Essa data vem de muito tempo atrás, vem de uma tradição que começou no século XVIII. Começou lá na Europa. O conde de Sandwich, na Inglaterra, adorava jogar jogos de cartas. Então, para ele não perder muito tempo da sua diversão e poder aproveitar bastante os seus jogos, ele, certa vez, pediu para um criado colocar carne e fatias de pão. E daí surgiu essa tradição saborosíssima, deliciosa e que alcançou todo mundo. A gente vai conversar agora com a Valéria, que é gerente aqui de uma padaria que é das mais movimentadas e procuradas em São Paulo, aqui na região da Avenida Paulista, e vai falar pra gente dessas delícias aqui, variadas, para todos os gostos, não é verdade, Valéria? Tem sanduíche, tem sucos detox, enfim, fala um pouquinho pra gente das opções nesse dia do sanduíche. Para quem gosta de carne, quem não gosta de carne, você tem várias opções. Sim, boa tarde, tudo bem? Aqui na mesa nós temos os queridinhos da casa. Na linha light, tá? Que é o peito de peru com queijo branco. Nós temos também o vegetariano, que é uma cebola caramelizada com champignon. Nós temos o americano, que é ovos, né? Queijo, presunto, tomate e alface. Que é aquele bem tradicional de padarias mesmo, né? E fazendo jus à tradição dos sanduíches de padaria, não é verdade, Valéria? E tem mais coisa também aqui, mostra pra gente. Nós temos o queridinho hambúrguer com cheddar e bacon e batatas fritas e a maionese da casa. Olha, eu provei essa maionese, gente, é deliciosa. Só para vocês passarem raiva agora na hora do almoço, é maravilhosa essa maionese. E aí, para acompanhar, tem alguns sucos diferenciados aqui também. Fala pra gente, Valéria. Falo. Nós temos também o sanduíche na linha vegana com berinjela e abobrinha. E temos os chás gelados refrescantes agora para acompanhar todos esses lanches, tá? É o hibisco, chá gelado de capim santo e esse é o indiano. Fora o suco detox para acompanhar, que aí dá uma equilibrada no cardápio, né? É verdade, né? Gostoso, mas a gente tem que manter a saúde em dia. Ô, Valéria, fala pra gente também. Qual dos lanches desses sanduíches é o mais procurado que faz sucesso aqui na padaria? O hambúrguer com batatas, sem dúvida, é o querido dos brasileiros. É verdade, gente. E, infelizmente, estou aqui gravando na hora do almoço. Vocês devem estar passando raiva aí do outro lado da tela. Mas, enfim, agora eu vou aproveitar. São as vantagens de ser repórter, não é verdade? Estou aqui em loco e vou provar essas delícias agora. E eu aproveito para também desejar felicidade por essa data tão importante que marca 45 anos na televisão do missionário R.R. Soares, parabenizar por essa obra de Deus na televisão brasileira. E olha só,
deixando esse recado importante nessa data, além aqui das delícias que a gente vai provar, não é verdade? Estou até com dificuldade de experimentar alguma coisa aqui. O que eu escolho? Sérgio, nosso repórter cinematográfico, que eu vou aqui? Vamos lá, eu vou para manter a saúde em dia aqui, eu vou no fitness. Vamos lá. Eu avisei, gente, que Leonardo Félix ia fazer a gente passar vontade sim. E como ele mesmo já começou anunciando, hoje o Ministério do Missionário, R.R. Soares, completa 45 anos na televisão. Um serviço de televangelismo que começou com uma inspiração e hoje alcança bilhões de pessoas no mundo inteiro. Toda a trajetória estará em uma reportagem especial. Meus amigos, agora dia 3 de novembro eu vou completar 45 anos na televisão. Estou seguindo a Jesus Cristo. Foi essa tecnologia que permitiu ao missionário R.R. Soares realizar o sonho que nasceu em seu coração ainda na infância. Ô Jesus, se o senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. 3 de novembro de 1978. Essa foi a data em que o primeiro programa apresentado pelo missionário R.R. Soares foi ao ar pela TV Tupi. Bom dia, meus amigos do Rio, meus amigos de São Paulo, de Mato Grosso, de Minas, de Goiás, Paraná, de toda essa região abençoada por Deus, onde nosso programa está entrando. Primeira vez foi muito emocionante. Era bem simples, mas ali ia para o Brasil e para o mundo. E se tornou o primeiro pregador de todas as noites no horário nobre da TV brasileira. Pregou o evangelho que cura, que liberta, que transforma vidas. Quando eu estava em Fortaleza, veio uma senhora, seus 80 e tantos anos para 90, seu missionário. Eu estava orando e Jesus me disse que vai dar um canal de televisão para vocês. Até que ele anunciou a RIT. Hoje é um dia histórico. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. A reportagem completa você confere hoje no Jornal das 22. Essa edição fica por aqui com imagens ao vivo do Reino Unido, mais precisamente da Oxford Martin School, que é uma unidade da famosa Universidade de Oxford. Talvez você não saiba, mas 43% de toda a população estudantil de Oxford é estrangeira. Pois é, são mais de 10 mil alunos internacionais de 150 países diferentes. Segundo dados recentes, cerca de 24 mil estudantes se inscrevem para tentar conquistar uma das 3.300 vagas anunciadas. Pois é, disputadíssimo esse vestibular. Sem dúvida, um local inspirador, um destino cenográfico. E uma cidade que inspira educação, você está certo, se imagina que muitos estudantes e moradores estão ali se perdendo pelas livrarias e cafeterias da cidade. Também é comum, sim, identificar as pessoas caminhando aí sem rumo e sem pressa pelo centro histórico e também pelos museus. É uma das grandes pedidas em Oxford. O Reino Unido é a 6ª maior economia do mundo e eles estão a 3 horas à nossa frente. Portanto, são agora 16 horas e 28 minutos por lá. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela companhia. Até segunda.